史的背景です。で、私、司会を務めさせていただきますマルセロと申しますが、安倍ジョバニ弁護士事務所に勤めております。で、今日の講演者、ヘナタさんは、2回目の講演です。で、先月、この同じくキリシタン世紀というテーマで講演されましたが、1回目の時は、この、ポルトガル、つまり西洋からの観点でもってのキリシタン世紀ですが、今日はこの日本の歴史的背景という観点で講演をしていただきます。Eu, obviamente, também preciso agora no começo agradecer primeiro, Clara, a Renata, né, por participar conosco mais uma vez, agradecer a ultra importante, fundamental para a execução dessas lives, tradução sequencial, que é feita pelo professor Yukata Soda, e também agradecer a Carolina Sakama, que é a fundadora do grupo Sakamori Juku, quem organiza essas reuniões quinzenais. で、始める前に、講演者の江本さんにお礼を申し上げます。今日の講演、していただいてありがとうございました。それから、あと、毎回通訳を務めている磯田、ありがとうございました。それから、今日はちょっと欠席しておりますが、坂間佳郎さん、この坂森塾の創設者であり、で、この2週間おきに、このようなイベントをオーガナイズしてくれています。Bom, eu vou daqui a pouco já passando a palavra para a Renata, lembrar que então essa apresentação vai acontecer em português e japonês, e que ao final da apresentação a gente vai abrir um espaço para perguntas e respostas. Quem quiser pode fazer uma pergunta nesse momento, ou se quiser já pode ir escrevendo as perguntas na função do chat que está disponível. で、今日の講演は、ポルトガル語で行って、で、通訳がします。あと、最後に質疑応答がありますが、チャットに書いていただいても結構です。質問、方はどうぞご遠慮なく。E por último aviso, a gente está gravando essa reunião, depois ela vai ser disponibilizada no canal do YouTube do Sakamori Juku. で、今日の講演、これ、録画します。そして、後日、YouTube で掲載されますので、またご覧ください。E é isso, já falei demais, então, Renata, após a tradução do Sensei, por favor. では、もう私からは以上ですので、今の部分の通訳終わったらどうぞ始めてください。Bom, agradeço muito ao Marcelo e à Carol pelo convite, ao Isoda Sensei pela tradução, e boa noite ou bom dia para todos que estão aqui. Agradeço também a presença de todos. で、マルセロさん、カロさん、今日は講演の招待いただいてありがとうございました。通訳していただいた磯田先生、ありがとうございました。それから参加していただいている皆様と、ありがとうございました。おはようございます。こんばんはの両方で挨拶させていただきます。Então, como o Marcelo já falou, no primeiro encontro que a gente fez, há mais ou menos um mês e meio atrás, eu foquei na atividade dos missionários e no desenvolvimento da missão cristã durante o chamado século cristão. Fiz, inclusive, uma problematização desse termo, e dessa vez eu vou me voltar para o contexto político japonês, naquilo que mais impactou a atividade dos missionários no Japão. で、最初にマルセロさんがおっしゃったように、で前回、1ヶ月半ぐらい前でしたか、キリシタン世紀における、この日本での、キリシタンの布教、宣教活動ということで、で、その西洋からの観点ということでやりましたが、今回はその日本当時そのキリシタン世紀と称する、その時代において日本の政治的な背景というか状況などを中心として話を進めます。Creio que hoje a apresentação, então, vai ser um pouquinho mais de conhecimento comum para a audiência japonesa, né?
mas serve então tanto como um complemento para a anterior, mas também, mesmo quem não assistiu à apresentação anterior, acho que vai conseguir aproveitar essa apresentação. で、今日の講演ですが、日本の方々にはもうよくご存知のことだと思います。それからあと、前回との講演をご覧にならなかった方、に対しても多分この理解をして、で、あと延長とか補足にもなりますが、見ていなくても何かプラスになるいろんなことが理解していただけると思います。Então, só retomando o que a gente discutiu no encontro passado, serve tanto como um resumo, como uma relembrança, eu apresentei essa periodização do século cristão, que é utilizado por alguns historiadores japoneses, em 6 fases. A primeira fase, ela vai desde a chegada dos primeiros missionários, né, o Francisco Xavier e seus 2 companheiros, em 1549 a 1569, é um período inicial, vivido por uma primeira geração de missionários, e o que caracteriza mais essa primeira fase é um número restrito de missionários ainda no Japão, e uma atividade mais voltada para as ações filantrópicas e uma maior disseminação do cristianismo entre as classes mais pobres. Já a segunda fase, de 1570 a 87, é um período de prosperidade, né, porque já temos um número maior de missionários, você tem uma segunda geração de missionários, um maior conhecimento desses missionários sobre o Japão, sobre a sua população e os seus costumes, e aí nessa fase a gente já tem a conversão dos primeiros membros da elite samurai, e a promoção também são senhores dos domínios que acabam fazendo com que todo mundo, as conversões chamadas conversões em massa, né, fazendo com que todo mundo dentro dos seus domínios se convertessem. で、この第1回目の時にもお見せしたスライドですが、これは日本宣教の時期区分というこの6つの時期、この期間に分けて、で、日本の歴史家などが使用している区分の仕方ですが、この初期と称する1549年、これは最初フランシスコ・ザビエルをはじめ、少数の宣教師たちが日本にやってきた時代です。で、それから次に、隆盛期といって、第2世代宣教師たちがやってきて、もう少し、大勢、初期の場合は、非婚者が対象で、事前授業のような形でやっておりましたが、この2期目の隆盛期間になりますと、大名とか、それからあと大量の信徒などで、キリシタンになった人たちが増えてきているという状況です。A terceira fase, então, ela tem início em 1587, que é a data na qual o general que vinha promovendo a unificação do Japão, o Hideyoshi, ele assina o edito de expulsão dos missionários. Ela vai até 1600, que é a data, que é o ano em que sobe no poder o clã Tokugawa. E a quarta fase, então, é um período de restauração e progresso, porque os Tokugawa tinham acabado de subir no poder, não promovem qualquer perseguição aos missionários, e isso faz com que a missão cresça nessa quarta fase. で、次、第3期のこの追放期といいますと、当時、それで、豊臣秀吉の時代でありまして、で、この禁止迫害、キリシタンの禁止迫害期がありました。それで1600年までは、それから徳川幕府の時代になりまして、で、徳川幕府の初期では、その迫害がなく、そして、この布教、そういう宣教活動がまた再開して、で、進展した時代であります。
E aí a quinta fase, ela tem início em 1614, quando o Shogun, então Shogun Tokugawa Hidetada e o seu pai, o Ieyasu, eles assinam o edito de proibição do cristianismo, diferente do anterior, de 87, não era só voltado, não era a expulsão dos missionários, mas pelo contrário, era a proibição do cristianismo de ser praticado no Japão. Contudo, como eu tentei falar no encontro passado, a perseguição se voltou aos missionários e aos ajudantes dos missionários, e a sexta fase é o período de ocultação, quando essa é após a revolta de Shimabara, que a gente vai falar sobre ela hoje, e a perseguição ela vai ser voltada aos seguidores, porque já não tem mais missionários no Japão. それから次に第5期ですが、でこれでまたこの追放でありませんが、そのキリスト教そのものを禁止ですから、キリスト教禁令をしまして、で徳川家康、これが秀忠と家康で双方と時代でありまして、そして単なる追放でなく、もうキリスト教そのものの布教が禁止されたということで、でそれからどんどんそういう迫害が強まって、そして最後の潜伏期になりますと、これはもう宣教師はほとんどいないけど、その信徒となった人たちなどの追跡から、それからあとその迫害が強くなる時代であります。Bom, começando então sobre o contexto histórico, eu vou retomar um pouquinho o fim do período Muromachi, que é o shogunato que é monopolizado pelo clã Ashikaga. Ele tem início lá no século XIV, em 1336, e finaliza em 573. Os últimos 100 anos desse governo militar do clã Ashikaga é chamado de período Sengoku, e ele tem início com a Guerra Civil de Onin, em 1467, é uma guerra bastante longa, ela dura 10 anos, ela é lutada na capital, Kyoto, e ela desestruturou completamente o poder central do shogunato. Isso fez com que ele não conseguisse mais se impor nas províncias, principalmente as províncias mais longe da capital. Então, esses últimos 100 anos, mais ou menos, do Muromachi Bakufu é caracterizado pela desestruturação do poder central do Bakufu. では、この次がこの室町時代ですが、この室町幕府の終わりというもので、1336年から約100年、足利将軍で、足利のが続いたわけですが、この最後の、この幕府室町幕府の100年、最後の100年が、いわゆる戦国時代ということで、次といろんな戦いがありました。で特に応仁の乱も後で、説明しますが、でこれで、この足利幕府が終わるわけですけど、混乱の時代で、それで、地方、特に遠方での地方での統合や統一ができなかったということで、この混乱の時期を示しております。Isso fazia com que os senhores locais, os daimyos, tivessem que investir todos os seus recursos financeiros e humanos para a proteção dos seus domínios, uma vez que não tinham um poder central que legitimasse o poder deles, né? Então, eles investiam tudo que eles tinham para proteger os domínios e atacar os seus vizinhos. Nesse clima de instabilidade, uma série de acordos vai ser feito, tanto entre daimyos, esses senhores da guerra, e a casa imperial e o shogunato. Contudo, a aliança que acaba dando certo é entre um daimyo de uma região próxima a Kyoto, o Oda Nobunaga, e o imperador Ogimachi. Eles firmam esse acordo em 1562. Em 65, quando o Shogun Yoshiteru é assassinado, um dos
possíveis sucessores, acaba se ligando também ao Nobunaga, que é o Yoshiaki, né, Ashikaga Yoshiaki. Ele faz uma aliança com Nobunaga e essa liga acaba vencendo e em 68 eles entram na capital e o Yoshiaki é nomeado shogun. Contudo, essa aliança não dura muito tempo, em 70 eles já se desentendem e acaba tendo uma guerra entre o Nobunaga e os seus aliados e o Yoshiaki. Quem sai vitorioso dessa guerra é o Nobunaga. O Yoshiaki, então, ele acaba tendo que se exilar, ele foge da capital e tem fim o shogunato Ashikaga. で、この室町幕府の一つの特徴、先ほど申しましたが、中央政権体制があまり強力でないために、地方の大名たちは全ての資金と人材を防御と攻撃に使っていました。その周辺での戦いなどで守ったり攻撃したりできるようにです。で、この時代、その頃になると、いろいろな交渉とか合意形成がありまして、で、その中で大名と将軍、それからあと天皇などが参加する交渉ですが、そこでうまくいったのが織田信長と扇町天皇との合意形成でありまして、で、これで565年、足利義家当時の将軍が暗殺された、この信長と義明がこれで合意形成をやって、そして連合軍でその連合軍が勝利をしました。で、しかしながらその織田信長と足利義明とのこの合意あまり長く続かず、で、その後でお互いに争うようになりまして、で、そこで織田信長が勝利をして、足利幕府が終わったわけです。Então, a gente tem início a um pequeno período que separa o governo da família Ashikaga e o governo que vai começar no século XVII da família Tokugawa, que é o chamado Azuchi Momoyama, que é uma referência a dois castelos que vão ser construídos nesse período pelos dois principais generais. Um desses generais é o Oda Nobunaga, do qual a gente vinha falando. Ele vai continuar a unificar o Japão e essa unificação ela se dá pela via militar, ou seja, a continuidade das guerras. Ele consegue unificar a maior parte do Japão, portanto, vencer as guerras e fazer com que todos os senhores se unam a ele, mas antes de terminar essa unificação, em 1582, ele é traído por um dos seus generais, o Akechi Mitsuhide, e acaba morrendo por sepulcro junto do seu filho Oda Nobutada. で、この安土桃山自体は期間としてはあまり長くありません。この室町幕府とそれからあとその江戸幕府と徳川の時代の間を挟んで間に住まれたこの時代でありまして、安土桃山時代というのはこの2つの城、安土城と桃山にあるお城の建設でもって命名されたものですが、その初期では織田信長がこれで軍事力によって天下統一を行ったわけですが、で戦いはいろいろこの戦が続いており、でも日本全土のほぼ大半を統一できましたが、1582年、腹心の明智光秀の裏切りでもって、そして織田信長がの死亡に至りました。で、信忠の援軍での切腹による死でした。Bom, uma vez que tanto Nobunaga quanto seu filho tinham morrido, né, fica em aberto quem iria o suceder, e quem o sucede é o Toyotomi Hideyoshi, um dos generais que eram seu aliado, né? Ele rapidamente mata o Akechi Mitsuhide e se torna o líder.
Em 1585, ele é nomeado pela Casa Imperial Kanpaku, que a gente pode traduzir para o português mais ou menos como o principal conselheiro do imperador. É importante notar aqui que o Japão desse período tem duas hierarquias de elite. Uma é a elite samurai, militar, e a outra é a elite ligada à Casa Imperial, que a gente pode chamar de uma elite cortesã. E o cargo de Kanpaku faz parte da elite cortesã. Muito embora, então, o Hideyoshi fosse um militar, fosse um samurai, ele é nomeado para esse cargo, que é o cargo mais alto, abaixo do imperador, obviamente, dentro dessa elite. E ao se tornar Kanpaku, o Hideyoshi acaba assinando uma série de leis dirigidas ao país inteiro. Então, ele transforma o caráter desse posto de Kanpaku em uma cadeira de autoridade legislativa. Duas leis que eu acho importante da gente citar aqui, uma, obviamente, é o Edito Anticristão, né, que ele assina em 1587, ou seja, ele expulsa os missionários católicos de todo o Japão, não de um domínio em específico, e no ano seguinte, em 1588, ele assina o Katanagari, que é um édito que faz com que todos os camponeses sejam obrigados a entregar suas espadas ao fiscal, a um fiscal do governo, ou seja, eles não podem mais carregar armas. Isso faz com que a distinção social entre guerreiros e camponeses se acentue e não permita mais uma mobilidade social, ou seja, ou você é camponês ou você é guerreiro, mas também traz alguns benefícios aos próprios camponeses, porque aumenta a paz no campo, né, diminui as revoltas, e eles se dedicam exclusivamente à atividade de lavradores. Contudo, também eles perdem um pouco o poder de barganha, afinal, eles não podem se revoltar. で、豊臣秀吉になりますと、これで1585年、将軍関白に就任。この関白というのは、ちょっと訳が難しいんですが、天皇の最高補佐官職というような理解でよろしいと思いますが、でこれで、当時、それで、この、権力と称する、それからあといろんな、派閥みたいなものですが、この武家、公家という大きな分け方があって、で、天皇、秀吉は、侍、つまり武家の出身でありながら関白になった、また関白になかったというのは、これで、この天皇の最高補佐官として、で、今まで公家の代表者が就任してきたこの関白になって、そしてその関白に立法権を与えました。で、その結果、2つの、重要な、法令というものを制定しまして、一つは、この、キリシュ令、これ日本最初のキリシュ令ということで、で、その2番目が1588年の刀狩り。これは、農民はもう刀を持たない、武器を持たないということで、で、それで、没収されるということで、そしてあと農民はもうずっと農民である。で、それは侍であるということで、そういう社会的にこの建物移動ができないということになりました。ただメリットはいくつかありまして、この戦地農民というの差別がありましたが、この生産性、農村での生産性が上がったということと、でしかし農村での反対といったものはもうできなくなりました。Em 1591, então, Hideyoshi termina a unificação de todo o arquipélago japonês e ele, então, abre mão do seu posto de Kanpaku pelo Hidetsugo, que é o seu sobrinho, porque até então ele não tinha nenhum filho. E ele passa, então, a governar como Taiko, que seria um Kanpaku aposentado. No ano seguinte, ele promove uma invasão da Coreia, ou seja, ele pede que todos os daimyos mandem os seus exércitos para a Coreia junto com ele, só que em 1593 nasce, então, o seu primeiro e único filho, Hideyori,
de uma das suas concubinas, a Lady Yodo. Ele, então, rapidamente se livra do Hidetsugu, que acaba tendo que se exilar e, posteriormente, tem que cometer o seppuku. E só que quando o Hideyori tinha apenas 5 anos, em 1598, e o Hideyoshi morre. Os generais, então, acabam decidindo por fim na invasão da Coreia. Eles não ganharam nem perderam, mas fizeram um acordo de paz e se retiram da Coreia. で、それから、あと、統一ですが、建国、80年、九州統一完了、そしてあと全国統一を果たして、で、あと、この豊臣秀次が、後継として、太閤につく。この太閤っていうのは、関白という役職をこり譲った人に与える印象であって、で、この太閤で、当時、秀吉が子供がいなかったために、がついたわけですが、その後で、秀頼が誕生しました。で、秀頼誕生後、この秀次からこの、その肩書きをして、そしてあとこの秀頼に与えるようにしたんですが、しかしながら秀頼がまだ5歳の時に秀吉が死亡する1598年です。で、当時、朝鮮国などもやっておりましたが、これは、勝利とか勝敗に関係なく、この秀吉が死んだということで、一旦、和解ということで、平和状況、それで、朝鮮市民出兵は終わりとなりました。Uma vez que o Hideyori, então, era muito pequeno, fica em aberto quem sucederia, né? Alguns líderes apoiavam a continuidade do clã Toyotomi, que ficasse um regente ali, enquanto o Hideyori não atingisse a maioridade, mas um dos generais que era aliado tanto ao Nobunaga quanto ao Hideyoshi acaba despontando, que é o Tokugawa Ieyasu. E em 1600 a gente tem a Batalha de Sekigahara, que é entre os apoiadores do clã Toyotomi e os apoiadores do clã Tokugawa. Quem vence são os apoiadores do clã Tokugawa. Em 1603, o Tokugawa Ieyasu ele é nomeado Shogun, algo que nem mesmo o Nobunaga ou o Hideyoshi tinham sido. で、それ後、秀吉死亡後、まだ秀頼が幼いために、ではこれからどうしようかということでいろいろ検討しましたが、そこで、家臣の一人である、このにも、それから秀吉にも忠誠を誓っていた一人の家臣、これが徳川家康なんですが、でそこで、だんだん頭角を現していって、そして、関ヶ原の戦い、これ1600年ですが、これにこの勝利を収め、豊臣家とそれから徳川家との戦いでした。で、この徳川幕府がで始まり、で家康が、長野から秀吉にも与えられなかった将軍という将軍職をにつけました。Em 1605, numa manobra bastante hábil, o Ieyasu, então, ele abre mão do seu posto de Shogun em nome do seu filho, Hidetada. Dessa forma, ele garante que o seu filho que o suceda no posto de Shogun, né, no posto de Shogun. Em 1614, a gente tem os dois assinando, tanto o Hidetada quanto o Ieyasu assinando o Edito Anticristão, que a gente falou sobre ele no encontro passado. Então, lembrando que dessa vez era um edito voltado a todos os cristãos, não apenas os missionários. Contudo, na Batalha de Sekigahara, aqueles apoiadores que sobreviveram, eles acabaram se exilando dentro do castelo de Osaka, junto do Hideyori e da sua mãe, Lady Yodo, né?
E então, entre 614 e 615, o Hidetada e o Ieyasu comandam 2 invasões ao castelo de Osaka, e a segunda acaba conseguindo entrar no castelo e vencem todos os aliados. O Hideyori e a sua mãe então se matam. で、そして英将軍就任後、この1605年、非常に巧みないろんな工作でもって、で、家康は将軍職を息子秀忠に譲りました。で、それから、その家康と秀忠でいろんな、例を発令するんですが、この1614年の紀一丹禁止令、これも非常に重要な一例であって、今回の場合は、この宣教師のみならず、この全員、キリシタンである全員を対象としたものです。で、それからあと、豊臣家で、これで秀頼、それからあと、である淀、この大阪城にこもって、この大阪の陣という、これ大阪夏の陣、冬の陣というのがあるんですが、そこで、家康がなんとか攻略しようと言って、2回試みました。で、2回目の時に、その大阪城の中に入り込んで、そして、すべて豊臣の、に残っていた豊臣の人たちをすべて、無視。そして、この豊臣家を全滅させることができました。Então, o Hidetada, que era Shogun, em 1623, ele faz exatamente igual ao seu pai e abre mão do seu posto de Shogun em nome do seu filho, Iemitsu. Ele vai viver até 32, né? O Iemitsu, ele vai ser o terceiro Shogun Tokugawa, mas o primeiro que vai governar até o fim da sua vida, o que demonstra que já naquele período os Tokugawa já estavam melhor estabelecidos no poder. É durante o governo do Iemitsu que vai ser colocada em prática a política que ficou conhecida na historiografia como sakoku, ou seja, o fechamento da nação. Hoje a gente sabe que não é um fechamento completo, afinal, eles continuavam tendo comércio com o exterior, mas é a diminuição dessas relações e o controle total dessas relações por parte do governo central, por parte do Bakufu. で、次、徳川秀忠、この二代将軍なんですが、1663年、父家康と同じように、将軍で、この息子に譲って、で、徳川家光が三代将軍になりました。で、徳川家光の時代になると、で、この三代将軍で、死亡するまでずっと将軍でいました。ということは、徳川幕府が安定したという証になります。で、もう一つ、この当時の特徴ですが、この家光の時に、この鎖国令という、が発令されましたが、現在振り返ってみると、これは完全に鎖国ではなく、制限、例えば渡航禁止だったり、それからあと外交部への制限などということで、いくつかの制約を持って、で、中央政権がそれで管理監督をしているということですが、全く閉じてしまって何もなかったわけではありません。E entre as nações europeias que tinham relações comerciais com o Japão, a gente tinha os portugueses, que tinham a sua base em Macau, os espanhóis, que estavam nas Filipinas, os holandeses e os ingleses. Os ingleses acabaram não conseguindo se entrar nesse comércio e acabou não sendo lucrativo para eles, e eles mesmos abriram mão do comércio. Só que em 1624, o Iemitsu coloca fim no comércio com a Espanha nas Filipinas. Por quê? Porque os missionários acabavam entrando em grande parte a partir das Filipinas, né?
muito embora eles fossem proibidos, né, não pudessem entrar, mas os portugueses de Macau acabavam não querendo deixar nenhum missionário entrar nos seus navios, afinal, eles também podiam receber represálias por parte dos japoneses. Como o comércio com as Filipinas era um pouquinho menos regularizado, a maioria dos missionários acabavam entrando pelas Filipinas. Então, que em 24, Iemitsu coloca fim no comércio com a Espanha. Em 36, ele edita uma série de éditos, né, que ficou então conhecido como Sakoku-rei, né, édito Sakoku, que seria a proibição de viagem de japoneses ao estrangeiro, o reforço das proibições ao cristianismo e um maior controle do comércio estrangeiro pelo Estado. で、さらに、この時代で、いろんな通商の貿易関係もありまして、で、例えば、ポルトガルではマカオ、それからスペインはフィリピン、その他に、フランスとかイギリスなどありましたが、で、イギリスの場合は、あまり、貿易がうまくいかず、利益を得られなかったために、この、断念をして、で、あと残るその、ポルトガル、スペイン、このフィリピンっていうのは、あまり、この、管理されてないので、通商がしやすかったということがありますが、ここで、当時、スペイン、植民地でしたが、その、通商を中止するような動きになりました。これは、ポルトガルも、こういう、日本の公開などのいろいろと禁止ありましたし、で、日本からいろいろな制限もあったために、で、ということで、だんだんこのように、通商、貿易にも影響がしてきて、で、減ってきましたが、このサカフレイっていうのは、特に、日本人の海外渡航禁止と禁止令の強化ということと、それから、あと今説明したような外国貿易の制限という、ことが中心でした。O evento que vai fazer com que os japoneses decidam por proibir também o comércio com os portugueses é a revolta de Shimabara e Amakusa, que acontece entre 637 e 38. Esses são dois domínios vizinhos que tinham uma missão cristã bastante antiga, né? Ela remonta a 1566, né? Que é a região de Arima. Você tem alguns daimyos cristãos que governaram essas regiões, né? Primeiro teve o Konishi Yukinaga, que era o Dom Agostinho, e ele acabou morrendo na Batalha de Sekigahara em 1600, e depois você tem o Arima Harunobu, que acabou morrendo em 1612. Na verdade, ele foi condenado à morte após ser pego num esquema de corrupção. Mas isso fez com que essa região tivesse um número de cristãos muito grande, né? Contudo, depois da morte do Arima Harunobu, os daimyos não cristãos passam a governar ali, e os que eram os Terazawa e os Matsudaira, e entre 1626 e 32 eles passam a exigir a apostasia declarada de todos os habitantes dos domínios, desses domínios. で、このような、それの中で、その、また同じ時期の大きな乱がありました。これは島原天草の乱と呼ばれるものであって、で、この、有馬における、宣教活動、これはかなり古く、1566年時代から、ずっと続けてられており、そしてキリシタン大名と呼ばれる大勢いました。例えば、有馬晴信、それから小西行長なんですが、で、小西行長はドン・アゴスティンとも呼ばれ、で、小西の場合は関ヶ原の初合戦で、亡くなっております。で、有馬晴信の場合は1612年死亡、処刑であって、で、いろいろと、汚職問題があったために処刑になったんです。で、その、有馬、それから小西などのキリシタン大名の後を継いだのが、このキリシタンでない、大名、例えば寺沢とか松平
ですが、この時代になると、やはりギリシャのこれは廃墟、つまり、キリシタンの教を捨てるということで強制しました。A revolta, ela estoura em 1637, em dezembro de 37, ela estoura mais ou menos concomitantemente em Shimabara e Amakusa. Em Amakusa ela é rapidamente controlada, mas diversos revoltosos acabam conseguindo fugir e se juntam aos revoltosos de Shimabara. Ela estoura inicialmente é uma revolta contra os altos impostos. Os impostos naquele domínio especificamente eram mais altos que o normal, e mais do que isso, aqueles que não conseguiam pagar esses impostos, eles acabavam recebendo como castigo, eles recebiam castigos físicos, então tinham as suas peles queimadas com ferro em brasa, e entre outros castigos, né? Contudo, ela rapidamente toma um caráter religioso e eles se juntam em torno, os revoltosos se juntam em torno da figura desse menino que está ali na estátua, que é o Amakusa Shiro, que ele era considerado como santo por esses revoltosos. A importância dessa revolta é que eles conseguem tomar o castelo de Hara, roubar uma série de armamentos, lembrando que os camponeses não tinham mais armamentos nesse período, mas eles conseguem roubar os armamentos, e eles o senhor local não consegue afogar essa revolta, ele tem que pedir apoio ao governo central, que então envia um exército gigantesco, e eles acabam fazendo um cerco ao castelo de Hara por meses, até que os revoltosos já não tinham mais comidas, não tinham mais pólvora, eles têm que sair do castelo e acabam perdendo a guerra em abril de 38, e o exército acaba matando todos os revoltosos, mulheres, crianças. Os números, obviamente, são diversos, mas é por volta de 35 mil revoltosos que acabam mortos. で、この島原浅草の乱ですが、で、ほぼ同時島原と浅草で、起こったこの一揆でありまして、で、天草の方は、すぐ閉まったんですが、この天草で一揆に参加した、一揆勢がこの島原と一揆勢と、一緒になって、そして、当時廃城であった原城、お城ですね、に立てこもって、で、籠城をして、そして今度は、幕府側が今度地域大名、地方大名だけでは、そこで、どうにもならないので、中央政権に、頼んで、で、大掛かりな非常に大勢の、戦士を送り込んできて、そして、数ヶ月という期間でもって、その城をこう立て囲んで、そして、この一揆勢たちがだんだん、武器もなく食料もないという状態になってきました。で、その一揆で参加した人たちは農民でしたので、武器はもちろん方々で言ったように、没収されておりますので、それをどこからか持ってきて取ったりして、そして城に立てこもったんですが、やっぱり数ヶ月という期間でこう囲まれて、で、何も補給ができない、補充ができないということで、で、やむを得ず、城から出るしかなかった、状態に追い込まれてしまいました。そして、男性はもちろん、女性も含めて、全員そこで、殺されたわけですが、数字、死亡人数少し、これ、私と違いますけど、この1638年4月、それが終了した時に、3万5千人の人が殺されたと言われております。Então, após essa revolta, os Tokugawa decidem por fim, então, ao comércio também com os portugueses, e os únicos europeus que são permitidos em solo japonês são os holandeses, que não levavam nenhum missionário
para o Japão. Tem, enfim, então, tem início, né, o sexto período, que é o período de ocultação, mas tem fim, então, a presença missionária no Japão, e aí a gente finaliza aqui a nossa apresentação. Agradeço a todos a atenção. で、これで最後部分になりますが、で、このような、いろいろな、掘った後で、で、ここで、貿易とか通商というのは、ポルトガルではなくして、このキリスト教宣教師とかそういう、でキリストでない、オランダが中心になって、そして、貿易を続けました。これで、潜伏期間、そういうの最後の話で、これで終了させていただきます。ありがとうございました。Marcelo, você está no mudo, perdão. Sempre faço isso. Obrigado, Renato. Eu agradeço pela apresentação, foi muito interessante, porque a gente tinha visto um lado, né, na sua primeira apresentação mês passado, agora a gente já tinha um contexto, a gente pôde ver o outro lado. Eu acho que quem conseguiu participar das duas, ficou super claro ver isso, e quem está participando hoje também, só pela primeira vez, também acho que conseguiu aprender bastante desse período, que, na minha opinião, é o mais fantástico da história japonesa. で、非常に面白かったです。どうもありがとうございました。で、前回私見てたんで、前回の時は西洋側からのいろいろなビジョンで、今回はこの日本の事情などを勉強できて、で、とても参考になりました。そして、前回の講演会に参加された方でも非常にいろんなことが勉強できたと思います。この時代というものは、今日発表があった時代というのは、日本史の中でも、最も面白い時期だと私は思っております。Bom, eu vou rapidamente então as perguntas. A gente tem uma pergunta do Júnior. Ele pergunta como é que foi a reação das lideranças japonesas cristãs, principalmente em Kyushu, após o Edito de Hakata. で、今度質問に入りますが、このジュリアからの質問で、そしてあとこの、キリシタン大名で、この九州ですか、博多、それの時のそういういろんな、迫害などでどういうような反応を示したんでしょうか。Eu imagino que por Edito de Hakata ele está falando do Edito de 1587, né? Que é o do Hideyoshi. Assim, a gente tem um número restrito de, como eu expliquei na apresentação passada, né? Muito embora a gente tenha esse termo século cristão, o cristianismo ele foi um fenômeno relativamente marginal dentro da história do Japão daquele momento, né? Então você tem um número restrito de daimyos, né? Lembrando que esse édito, ele é voltado, de 1587, ele é voltado aos missionários, e mais do que isso, também que a gente tratou na semana passada, foi um édito que não foi respeitado pelos missionários. Pouquíssimos missionários acabaram saindo do Japão, mas eles adotaram uma política de maior discrição, portanto, pararam de utilizar hábitos religiosos, passaram a fazer as missas às portas fechadas, tiraram as cruzes das suas igrejas, entre outras coisas. Portanto, e isso fez com que o Hideyoshi, obviamente o Hideyoshi sabia que os missionários continuavam lá, mas ao demonstrar essa atitude de respeito para com o seu édito, ele não promoveu nenhuma perseguição mais forte, né? É claro que eles tiveram perdas financeiras, perderam alguns terrenos, perderam o próprio Nagasaki, né? E a maioria dos daimyos, eles, na verdade, eles não acharam ruim porque eles eram aliados do próprio Hideyoshi e não queriam arrumar confusão com esse senhor que vinha ganhando tanto poder naquele
naquele momento no Japão. Então, eles continuavam sendo cristãos, né? Porque, afinal, o cristianismo não tinha sido proibido no Japão, né? Mas buscaram mostrar um certo respeito às ordens do Hideyoshi. 質問で多分この博多の、日例というものはこの1587年の豊臣秀吉の当時の、日例のことをおっしゃってるんだと思います。でそこですが、その後、当時、秀吉のその日例というものは宣教師を対象にしたものであります。ただ、その宣教師で、出国命令があったわけですが、出国したのはそのわずか一部であって、で日本国内にとどまっておりました。しかしながら、だんだん、前ほど、盛大ないろんな、キリスト教の伝統をせず、習慣も変え、できるだけ目立たないようにということで、ミサなどは、教会の扉を閉じてやったり、で十字架を外したりして、そして、少し、前と比べるとずっと、目立たない形でやっておりまして、で当然のことは秀吉はそのことを知っておりましたが、その宣教師たちが、そのように、日本に敬意を表して、でそれで、いろいろとことを荒立てないようにということで、そういう態度を示していたので、大目に見て、それ以上の、不甲斐を追放をしませんでした。そしてあと大名たちも、そういう、秀吉に見習いということで、であと、キリシタン大名などとの、いざこのともに避けるようにして、で、なんとかそれでしのいできたっていうのが、その当時の事情です。A gente tem aqui mais uma pergunta, essa do Cristiano. Ele tenta fazer uma pergunta aqui sobre como é essa interação entre o interesse comercial e o interesse religioso. Então, ele fala assim, eu entendo que o interesse europeu no Japão fosse comercial, estritamente comercial, explorar as riquezas das terras no Oriente. E obviamente, isso podia conflitar com o interesse dos missionários, que era o interesse, de fato, em espalhar a palavra do cristianismo no Japão. Houve algum tipo de conflito, não entre missionários e japoneses, mas entre o trabalho missionário e as coroas europeias? で、クリスチアノからの質問ですが、私の理解では、いろいろと、貿易、つまり通商上での利害、それからあと宗教的な利害があったと思いますが、このヨーロッパというものはこの通商というものを飲んでて、ただ、今度、宣教師たちは、この布教をするということで、いろいろと目的が違うので、何か争いはあったでしょうか。その宣教師と日本ではなくて、宣教師とそれからあとこの本国、この貿易や通商の方を重要している本国との宣教師との争いはあったんでしょうか。Então, há tanto conflitos quanto alianças, né? Então, por exemplo, em determinado momento, né, no início, quando Nagasaki é dada aos jesuítas, em 1580, os comerciantes portugueses passam a frequentar sempre o porto de Nagasaki. Para eles fica bom, né? Eles acabam ganhando com isso. E mais, os missionários, eles saíam na frente, né? E iam passando uma série de informações para os comerciantes portugueses. O conflito começa a ter quando a perseguição aperta, principalmente posteriormente a 1614. Como eu tentei mostrar, uma vez que a perseguição aos missionários começa a ficar bastante forte,
os navios dos comerciantes portugueses passam a ser inspecionados também. E aí os comerciantes não querem trazer dentro dos seus navios missionários, porque eles poderiam sofrer represálias, e tem até casos em que eles sofrem a pena capital, né, no Japão. Mas o que os missionários fazem? Muitas vezes eles mesmos vão disfarçados de comerciantes, né? Então eles se disfarçam até mesmo para os seus compatriotas, né? Então aí que tem esse conflito. で、今の質問ですが、そういう、対立もありましたが、お互い協力し合う時もありました。で、初期ですと、この、イエズス会の方で、長崎にいろんな布教活動するために、権利やこの利用土地などが与えられました。これは日本、当時の日本の政府からの1580年のことですが、で、これは商人たちにもメリットがあって、その港を使えるようになったということで、その長崎港を経由、日本に持ってきました。そしてあと2番目のメリットとしては、この宣教師というものは、一足先に、その対象国へ行って、でそこでいろんな情報を持っている、それの情報を商人たちに伝えることができるということで、これも最初の協力関係という有効な関係でしたが、でこの対立が始まるのは、この、迫害というか、こういう追跡、いろんな1614年頃、この宣教師に対しての風当たりが強くなっていた。で、この時期になってくると、今度は、ポルトガル船、入港すると、やはり、取り締まりを受けたりして、ですから、商人たちの船には宣教師を乗せないようにするということですが、しかしながら、今度、宣教師の方がいろいろと紛争して、そして、宣教師でないこと、その同じポルトガル人の商人に対しても、見破られないように紛争して乗ってきたというようなシーンもあります。Perfeito, e a gente já deu 10 horas, mas eu vou então fazer aqui uma última pergunta, que é a minha mesmo. Como falei, eu tenho um grande interesse por esse período da história do Japão, né? Eu sempre me pergunto como é que seria o Japão hoje se a Batalha de Sekigahara tivesse terminado diferentemente. Obviamente não porque eu tenha qualquer tipo de viés em prol de Osaka, mas minha pergunta, na verdade, é muito simples. Parece que do ponto de vista dos cristãos, especialmente dos missionários, não fez muita diferença tanto o período dos Toyotomis como quando entram os... Caramba, me fugiu agora. Tokugawa. Obrigado, os Tokugawas. Ou você acha que, de fato, teve uma diferença no tratamento dos cristãos nesses dois períodos, Renato? で、この最後の、もう10時ですね、最後にしますが、この最後の質問、私からさせていただきます。もう先ほど言いましたけど、私、日本史ファン、特に関ヶ原の合戦でもって、で、あと、勝者が違ってたらどうなんだろうかと、私は大阪好きですので、すぐそういうことを考えるんですが、質問に入りますと、キリシタン宣教師にとっては、この、豊臣時代と徳川時代と、そんなに大きな違いはないように思うんですが、いかがなんでしょうか。Então, aqui, Marcelo, eu vou fazer referência, logo que você me fez essa pergunta, eu lembrei de uma carta do bispo do Japão, de mais ou menos 1612, em que ele vai retratar a situação como está lá no Japão, e ele fala que os Tokugawa, então, estão ganhando muito poder, e estão conseguindo se fazer presentes no Japão como um todo, né? E ele fala, isso é a maior ameaça à missão. Por quê? Em que sentido? Um país unificado, se eles são expulsos, eles
são expulsos do país como um todo. O que o bispo falava? Antes, a gente negociava com os senhores. Então, se a gente fosse expulso de um domínio, a gente conseguia fugir para o outro. E assim por diante, né? Então, a grande ameaça ao Japão foi quando o Japão se tornou unificado e apenas um senhor governava tudo. E o que ele falasse valia para o arquipélago, né, o reino como um todo. Então, assim, eu creio que nisso não vai diferenciar nem, obviamente, quando o Hideyoshi estava lá, o poder dele ainda não estava garantido. Tanto que a gente viu, né, os primeiros 2 shoguns Tokugawas ainda não tinham um poder tão bem estabelecido a ponto deles abrirem mão do seu posto para os seus filhos de forma a garantir que um Tokugawa o sucedesse, né? Isso foi algo que essa unificação ela vai se dar mais a partir dessa garantia da unificação, né, de que não vai ter mais revoltas, ela vai se dar já quase na metade do século XVII. で、今の質問で、されたときにちょっと考えたんですけど、これは日本の司教、これの、手紙なんですが、これ1612年の頃で出て、当時の日本とはどういうものと書いた、この手紙ですが、ここで、この徳川家がだんだん勢力を伸ばしている。で、これは、非常に、危険なことである、大きなリスクであると書いていました。で、その理由としては、この天下統一っていうものができてしまうと、もしも我々が追放されば、日本全土から追放されることになると。その前であれば、その地方大名一つずつ、で、ある地域から追放されると、別のところへ行って、そこと大名と交渉すれば、居残ることができるということが可能でしたが、この天下統一ということで、一人の将軍が、隣なる勢力でもって、で、この、国全体を支配するとなると、これは非常に危険であるというのが、その点の内容でした。で、この、秀吉の時には、やはりそのような権力とかあったんですが、まだそれほど、徳川時代よりは、それほど強力なものではなく、で、権力も小さかったですが、で、徳川でも、どんどん勢力を伸ばしておりましたけど、初代三代将軍というものですと、やはり、この息子に将軍職を委ねて、そして必ず後任者、また後継としては、徳川系の人がなるということを、そのような形で確保しないといけないんです。で、そして、初めて徳川幕府が安定したのは、半ばぐらいでしょうか、徳川幕府の。で、そこでもうこれで大丈夫だと言ってずっと続くという確認が取れて、からのことでした。Perfeito. Faz sentido isso, né? Que seja a unificação, de fato, acaba piorando a atuação dos missionários japoneses. Perfeito. Então, Renata, obrigado mais uma vez por você ter aqui se apresentado conosco. Eu acho que as suas 2 apresentações foram muito elucidativas, instrutivas para todo mundo aqui que participou. A gente vê isso no interesse das pessoas, o número de perguntas que a gente sempre teve aqui com você. Professor Ikata Soda, mais uma vez também agradeço pela sua disposição, sua participação voluntária, é sempre bom destacar aqui conosco. Como tradutor, volto a falar, essa apresentação ela é feita para brasileiros e japoneses, sem a sua tradução, esses eventos não acontecem simplesmente. Então, agradeço muito aqui aos 2 por fazerem esse evento hoje. 回答ありがとうございました。確かに、おっしゃる通り、その徳川の権力をして安定するまで少し時間かかったと思いますが、で、ここでもう終了にしたいと思いますので、講演者のヘナトさんにお礼申し上げます。2回にわたっての講演、本当にありがとうございました。で、参加者の人数、そして質問の数から見て、2回とも好評でした。そして、磯田には通訳ありがとうございました。参加者がブラジルと日本の方々がいらっしゃるので、やっぱり通訳なしでは
ような講演会できません。で、あと、ここで強調したいのは、いずれも、ボランティアとして参加していただいています。本当によろ申し上げます。Bom, eu que agradeço aí, Marcelo. Obrigada também a presença de todos e mais uma vez agradeço ao Isoda Sensei pela Subarashi fantástica tradução. で、じゃあ私の方からもお礼を申し上げます。で、マルさん本当にありがとうございました。そして、参加くださった方々、本当にありがとうございました。そして、あと通訳の素晴らしい通訳をいつもありがとうございます。Fazendo só então aqui uns últimos anúncios antes de a gente encerrar por hoje. Lembrando que a nossa próxima apresentação e a última apresentação do ano vai ser no dia 18 de dezembro, então daqui a 3 semanas, se eu não me engano, com essa a gente vai encerrar o ano. で、あとは連絡事項ですが、で、次回のライブですが、これは、今年の最後になります。12月18日です。確か3週間後だと思いますが、今年の2020年の最終回となります。E por último, eu já disponibilizei ele agora há pouco aqui no chat, mas perguntas, informações sobre os próximos eventos, sobre outros eventos também, não só as lives, mas outros eventos que o Sakamori Juku organiza, por favor, fiquem à vontade para mandar um e-mail para a gente, para o sakamori19@gmail.com。で、あと、チャットにも書きましたけど、坂森19@gmail.com ですが、このメールでもって、で、あと、今まで、坂森塾が行ったイベントなどの情報が、こうしていただいた方はどうぞご連絡書いてください。Então, é isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos no Brasil e no Japão que participaram e assistiram com a gente hoje a palestra da Renata. Gente, muito obrigado, uma boa noite, um bom dia para quem está no Japão. で、じゃあこれで以上です。終了します。で、日本の方々はおはようございます。私の方々こんばんは。で、本当ありがとうございました。これで終わりにしたいと思います。Tchau, tchau. Tchau.